Olá pessoal, então chegamos agora ao final da unidade 6, brasagem, parte 6.6. Vamos lá, vamos falar de prática de soldagem, vamos falar um pouco das partes de orientação que vocês vão ter lá na prática, lá na sala de aula, no laboratório, na fabricação mecânica, vocês vão ter aula de prática e eu já vou dar umas orientações agora para vocês. Pensando então no conhecimento da chama, da regulagem da chama, nós vamos verificar que a chama ela tem uma primeira fase aqui, né, que está bem próximo do bico, e uma segunda fase que está mais afastada do bico. Tá? Então mostra aqui, ó, que eu conhecendo a minha chama, que eu tenho um dardo aqui, ó, um dardo grande aqui, ó, esse é o oxigênio do ar, ó, tá queimando com o oxigênio do ar, ó. Então isso tem a menor temperatura, vocês vão ver que tem a menor temperatura. Aquela zona de soldagem aqui, ó, de 2 a 4 milímetros aqui, ó, da ponta do bico até a peça, essa aqui é a zona que tem maior temperatura, ó, chegar até 3.500 graus Celsius. Então ali, naquela região em torno de 4, 5 milímetros de distância do bico, é que nós temos a maior temperatura e é onde nós vamos trabalhar com a nossa chama. E um cone de chama pequenininho que tem ali, que é um cone de oxigênio, maior quantidade de oxigênio ali, tá? Puro tem ali. Então, nessa situação, o importante é eu conhecer os tipos de chama que eu posso regular, né? Isso vai acarretar qual a aplicação mais correta de acordo com o meu metal de base. Eu tenho metal de base que vou trabalhar com chama neutra, outro com chama oxidante e outro com chama redutora. Na maioria das vezes vou trabalhar com chama neutra para brasagem e chama oxidante para soldagem, na maioria das vezes. Porém, eu tenho que conhecer as três chamas e o que significa cada uma. Vamos começar na chama redutora, que quer dizer o quê? Que ela tem uma proporção maior de combustível e menor de oxigênio. Ela é uma chama de menor temperatura e tem uma proporção maior de combustível, certo? Então ela tem bem definido aí, ó, um dardo grande ali, um médio grandão, bem grandão. Isso é uma chama redutora, tá? Quando eu vou aumentando o meu oxigênio, já ficando numa proporção agora 1 por 1, né? Para chama neutra eu tenho a proporção de uma para gás e uma para oxigênio. E aí eu tenho agora também um dardo um pouco menor, em torno de 1 centímetro, tá? Esse dardo tem em torno de 1 centímetro, 10 milímetros. Existe também aqui, ó, o outro dardo médio um pouco mais claro, e o nosso dardo ali grande diminui e fica mais azulado, tá? Então essa é uma chama neutra. Agora, se eu quero ainda aumentando ainda o oxigênio e deixando então uma proporção maior de oxigênio e menor de gás, eu tenho uma chama oxidante, onde eu vou ter um dardo pequeno, né, e um dardo assim, que aquele terceiro dardo intermediário ele assim, ó, ele já praticamente toma conta aqui, e o meu dardo menor ele praticamente some, tá? Bem pequenininho ali, tá? E verifica-se que essa chama ela é bastante alta a temperatura, então ela é maior a temperatura, então ela é para corte ou solda, não para brasagem, tá? Olha, na prática de soldagem a gente vai utilizar esse tanto o cortador, como está à esquerda aqui mostrando, é um cortador de tubo, existe uma lâmina aqui no lado esquerdo e um rolete para que ele role, a lâmina vai fazendo o corte lentamente e vai se dando um aperto e gira, aperta e gira até fazer um corte total. Existe uma preparação do tubo também com relação a um flangeador. Aqui temos furos com diâmetros nominais dos tubos existentes de cobre. Só que quando eu não tenho uma junta, né, eu compro lá o meu T, eu não tenho uma junta que é uma camisa, né, para fazer a união de dois tubos. Eu estou fazendo uma seção lá que chamo uma linha
onde eu tenho um comprimento grande e eu preciso emendar vários tubos, ou eu tenho uma luva, né, para a conexão dos dois, ou eu faço um macho e a fêmea. Então, para mim fazer a fêmea, eu preciso de um flangeador. Então, esse flangeador vai ter uma ferramenta que vai entrar abrindo o tubo um pouco, né, para que eu entre com um macho depois e faça a simulação de uma luva, certo? E esse vai dar também a folga certa para que o meu metal de adição penetre e faça a vedação e a união, tá? Bom, a limpeza da área da abrasagem. Então, nós temos uma escova de aço inoxidável, que é a mais interessante para ser utilizado para limpeza, para não contaminação dos tubos de cobre, né? Porque isso é uma procedimento para abrasagem em tubos de cobre, agora eu estou falando, tá? Então, escova de aço inoxidável para tubo de cobre, lixa d'água, manta abrasiva, que é aquela manta que é a parte, vamos dizer assim, mais grossa da esponja, aquelas mantas abrasivas, solvente comercial, é também outro cara para limpeza, e a limpeza final sempre com um pano limpo e seco. A final da junta, depois que fez, escovou, lixou, passou a manta, passou um solvente se necessário para tirar qualquer contaminação de óleo e tal, e aí se passa um pano limpo e seco, tá? Aí a minha junta está limpa para poder fazer o encaixe. Bom, procedimento para um metal de adição. Para cobre, geralmente se usa o Foscopper, né, para a união de tubos de cobre, porque não precisa de fluxo e é um material que flui, a capilaridade é muito boa para fazer a união de tubos de cobre, tá? Não é o único metal de adição, mas é muito indicado. No caso então do fluxo, a vareta de Foscopper em cobre ele dispensa a utilização de fluxo, mas, né, pode ter outros fluxos para outros metais de adição para também fazer a abrasagem em cobre. E não aplique, e se tu for fazer o uso de fluxo, nunca aplique o fluxo na parte fêmea. A parte macho tu aplica o teu fluxo, encaixa e se faz o aquecimento da abrasagem e coloca o fluxo. Não coloca o fluxo na parte fêmea. Aqui está mostrando então depois que eu já fiz toda a limpeza. Nesse caso aqui eu estou usando um T. O T já vem pronto, a folga nele calibrado para o tubo, claro, o tubo certo, nominal com o meu T nominal da mesma medida nominal, vai ter a folga certa aqui já entre eles para fazer a abrasagem. Se eu não tiver a conexão aqui e for fazer uma situação de uma curva e eu não tenho, faltou um joelho e tal, e eu fazer aquela junta com o flangeador vai dar essa tolerância, certo? E uma coisa importante é essa distância aqui, que é do início aqui da fêmea até onde vai o encaixe do meu macho. Geralmente, no mínimo, precisamos de 5 a 6 milímetros. Menos que isso, nós vamos ter problemas com resistência mecânica e vedação. Então, no mínimo de 5 a 6 milímetros eu preciso desse espaço aqui de entrada do macho na fêmea. Tá? Bom, o ajuste da chama. Então, para cobre, para tubo de cobre, utilizar chama neutra ou carburante, qualquer uma das duas, mas eu prefiro a neutra por causa da limpeza na superfície. Excesso de acetileno remove óxidos superficiais do cobre. Então, o excesso de acetileno, por isso que funciona o carburante. Tá? Então, a neutra, se for para o lado do carburante, vai remover os óxidos, também vai ajudar, mas o melhor é a neutra. Metal base fica brilhante. Então, uma dica para quando tu achar o ponto de começar a pensar assim, agora eu vou largar o meu metal de adição para fazer a abrasagem, é quando esse metal de base ele começa a ficar brilhante. Aí ele começou a aumentar a brilhosidade, está na hora de eu botar o meu metal de adição, certo? Então vamos falar um pouquinho aqui do procedimento na hora de fazer a abrasagem, né, do tubo aí, Então eu tenho uma luva, né, ou a luva, ou o tubo já vem numa das pontas já preparado, ele já vem para fazer uma emenda, do outro lado ele não vem, tá? Então, se essa junta tanto faz feita por flangeador ou já pronta de fábrica, ela tem que entrar
todo aquele procedimento anterior tem que ser feito. Quando eu entrei com o macho ali, eu vou aquecer primeiro ao lado do macho, porque se eu colocar o calor em cima da fêmea, ela está na parte externa, o meu macho não vai aquecer o suficiente. Ou seja, quando eu faço a brasagem, eu preciso de uma temperatura constante nos dois. Tanto a fêmea e o macho tem que estar a mesma temperatura. Então, se eu aquecer direto na fêmea, né, como é essa parte aqui da direita, eu vou aquecer muito mais a fêmea que o macho. Então, eu começo aquecendo o macho, fazendo o giro da chama em volta do meu tubo, gira, volta. Quando eu vejo que eu já tenho atingido uma certa temperatura, aí eu vou correr também para a fêmea, para mim tentar deixar os dois na mesma temperatura. Ó, agora na imagem da esquerda, eu já tenho essa parte brilhosa, né, no brilho que falou, na parte brilhosa, nas duas, tanto no macho como na fêmea. Então, quando eu já estou atingindo a parte brilhosa no macho, eu corro com a chama para a fêmea, para botar a fêmea na mesma temperatura. Depois eu mantenho a minha chama nos dois, tento deixar a chama nos dois, e venho com o meu metal de adição para adicionar na minha junta. Tá? E aí vai ter a parte da molhabilidade e a capilaridade que vai fazer a abrasagem, certo? Então, esse detalhe aí, claro, eu vou mostrar para vocês bem na prática lá com o maçarico, e ficou a dica aí já para vocês prestarem atenção na hora de fazer uma junta abrasada. Valeu, obrigado pela atenção, até!